gurizada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa série de modelos atômicos aqui e a gente vai falar do modelo atômico de Rutherford. Então, no que consiste o modelo atômico de Rutherford? Ele consiste num estudo da radioatividade. Então, antes da gente estudar o experimento da lâmina de ouro, que foi o experimento que o Rutherford fez, a gente vai estudar um pouquinho do histórico da radioatividade. Eu não vou entrar agora em fissão e fusão nuclear, tudo certo? Não vou entrar porque isso vai ser um assunto mais adiante pra gente tratar, mas eu vou dar pra vocês as bases das radioatividades de partículas. Eu não vou falar sobre raios gama hoje também, então eu só vou falar um pouquinho sobre partículas alfa e partículas beta, tudo certo? Então, um breve histórico da nossa radioatividade. Eu gosto de lembrar de 5 personagens dessa saga. O primeiro deles foi o Röntgen, que eu já falo um pouco mais sobre. O segundo deles, que está aqui no quadro, é o Henri Becquerel. O terceiro é o Pierre Curie, a quarta é a Marie Curie e por último vem o senhor Ernst Rutherford. Tudo certo? Então eu vou falar primeiro do nosso primeiro personagem, que foi o cara que descobriu os raios X, tá? Ele descobriu que alguns minérios presentes na natureza, eles tinham uma capacidade de emitir alguns raios em certas chapas metálicas. Esses raios ele chamou de raios X, porque eram raios até então desconhecidos, né? Então na matemática a nossa incógnita principal sempre vai ser o X, né? Então ele chamou esses raios X de raios X porque eram raios então desconhecidos. Aí veio o Becquerel. O Becquerel é muito importante porque ele começou a estudar o urânio e seus minérios. Então o Becquerel conseguiu descobrir que o urânio era capaz de enegrecer algumas chapas metálicas. E é o que acontece nos nossos raios-x, na verdade. Quando tu vai fazer um raio-x, tu vai estar sujeito a uma máquina, né? Essa máquina emite esses raios-x e aí vocês podem ver ao redor daquela chapa, tá tudo preto. E no meio tá o desenho do teu pé, o desenho do teu braço, da tua perna, seja lá o que for esse raio-x. Tudo certo? Então os raios-x passam batido por tudo que está ao redor, mas os nossos ossos, eles acabam refletindo esses raios-x e aí por isso dá aquela sombra na chapa, tudo certo? Então o Becquerel conseguiu descobrir que esses raios enegrecem essas chapas metálicas, eles deixam elas todas pretas, tudo bem? Beleza. Então o Becquerel estudou muito urânio, mas ele não conseguia explicar direito as causas desse enegrecimento das chapas. E aí que entra o nosso querido casal Curie, tá? Curie, né? Em francês Curie. Então o casal Curie, queridos, eles conseguiram descobrir a causa dessas radiações, tá? Eles conseguiram ver que algumas partículas radioativas, eles eram liberadas em determinados elementos e que esses elementos que eles estudavam acabavam perdendo massa. Então, por exemplo, tem um minério de urânio, esse minério de urânio vai acabar liberando esses raios ou essas partículas e com o tempo ele vai perdendo massa. Ele perde massa para formar novos elementos químicos. Tudo bem? Então foi isso que o casal Curie descobriu. Eles conseguiram descobrir a capacidade de alguns elementos de formar novos elementos químicos. Isso a gente chama de radiação, na verdade, né? Então eles conseguiram descobrir que o urânio formava o rádio. E aí vem o nome de radiação. Mas também eles conseguiram descobrir que o urânio era capaz de formar o polônio. Certo? Então a gente tem algumas leis da radiação que a gente vai estudar mais adiante também, que são, por exemplo, a lei de Fayens e a lei de Study, que daí a gente pode prever como essa radiação vai agir para formar novos elementos químicos. Tudo certo? Então a Marie Curie e o Pierre Curie conseguiram descobrir isso, que a partir de um elemento, esse elemento teria a capacidade de perder massa e quando ele perde a massa, quer dizer que ele vai formar outros elementos. Tudo certo? Agora, esses estudos desses dois carinhas aqui levaram ao estudo do Rutherford, que o Rutherford, ele conseguiu dar nomes a essas partículas, tá? Ele conseguiu dar nome às partículas alfa e às partículas beta. Então o que o Rutherford fez? Ele pegou os estudos e
juntou. Quando ele juntou os estudos, ele conseguiu perceber que algumas partículas radioativas tinham massa, as outras não tinham tanta massa, mas elas sempre teriam cargas elétricas. Tudo certo? Então olha só, o Rutherford nomeou as partículas alfa aquelas que possuem massa, aquelas que têm 2 prótons e 2 nêutrons, aquelas que são positivas e deu essa característica aqui. Então, ó, só esqueci do acento aqui, né? Então, olha só, isso daqui, queridos, é o nosso número de massa. Então, é tipo um elemento químico na sua nomenclatura. Isso daqui seria o número atômico, certo? Então, as partículas alfa são semelhantes a um átomo que tem 2 prótons e massa 4. Isso nos dá o átomo de hélio, que tem 2 prótons e massa 4. Tudo bem? Então o Rutherford conseguiu provar que as partículas alfa são exatamente iguais, têm as mesmas características de um átomo de hélio. Mas cuida, as partículas alfa não são átomos de hélio, elas só são com a mesma característica. Tudo certo? E outra coisa importante, essas partículas alfa provêm do núcleo, que aqui nos nossos modelos atômicos já é uma coisa nova, né? Porque antes do modelo de Thomson a gente não tinha o núcleo. Lembram disso? Agora o Rutherford já falou, as partículas alfa provêm do núcleo. Já a gente vai entender por quê no experimento dele. Vamos para as partículas beta. O Rutherford disse que as partículas beta têm massa desprezível, elas apresentam um elétron, portanto elas são negativas. Então, ó, agora a gente já vê que próton é positivo e elétron é negativo, né? Que foi o que o Thomson falou dos elétrons, né? Que são cargas negativas. E o símbolo da partícula beta é esse beta menos 1. E lembra que isso daqui simboliza um elétron. Tudo certo? Então olha só, partícula alfa vai ser 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, ela vai ter massa. Partícula beta vai ser um elétron e não vai ter massa. Coisa importante, se é elétron, a partícula alfa vem da eletrosfera. Vocês concordam comigo? Que aí a gente vai discutir agora quando a gente vai estudar o modelo de Rutherford e seu experimento de partículas alfa. Beleza? Só lembrando, raios gama a gente não vai ver até agora, né? Mas raios gama são ondas eletromagnéticas. Se são ondas, não tem massa, só tem energia. Certo? Até daqui a pouco.